Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a terceira videoaula de Biologia e hoje eu preparei uma aula diferente, com recurso diferenciado. Vou ensinar um pouquinho hoje as leis de Mendel, as leis não, né? A primeira lei de Mendel, e eu acho que preciso escrever para vocês entendendo, né, o processo, montar a tabela, então ficaria inviável só apontar com os slides, tudo. Então, nosso trabalho hoje envolve genética, né? Então Mendel era um monge, viveu no século XIX. Ele fez experimentos com ervilhas, né? Por que com ervilhas? São plantas que possuem várias características e os resultados são apresentados de maneira rápida. Então, para o intuito dele naquele momento de ter rápidos resultados para avaliar e trabalhar foi importante, tá? Então, o que fez o Mendel? Ele estudou aí várias características, dentre elas plantas que eram um pouco mais de ervilhas, né, que eram um pouco mais altas, e plantas de ervilhas que eram anãs. Então, a planta mais alta, em torno de 2 metros de altura, a planta anã, em torno de meio metro de altura, tá? E eram populações de plantas que viviam, existiam lá de maneira pura. Quer dizer, pura, eu digo que é população de plantas altas, né, tudo plantas altas, e as plantas anãs vivendo em torno de plantas anãs. Quer dizer, não havia mistura, então, dos tipos de planta. O que ele fez um dia? Ele resolveu cruzar. Então, através da polinização. Então, você cruza plantas altas com plantas mais baixas. O cruzamento, então, com a polinização. Lembrando que o pólen é uma célula de origem masculina, e aí na polinização forma-se, né, o tubo polínico, e aí nós temos a questão da fecundação, forma-se as sementes, tá? Então eu vou escrevendo aqui para a gente acompanhar, tá? Então, inicialmente, eu tinha plantas altas, ele cruzou com plantas anãs. E desse resultado, o que surgiu, né, do cruzamento? Surgiram sementes, lógico, e as plantas que cresceram, todas eram altas. Então, desse cruzamento aqui, ó, vamos apontar. Então, 100% das plantas produzidas eram altas, tá? Então, ele pensou, o que ele esperava no começo? Ele esperava que fosse aparecer uma planta de tamanho intermediário, né? Nem tão alta, nem tão baixa. Mas todas foram baixas. E essa geração, então, ele chamou de geração F1, quer dizer, os primeiros filhos. E ele fez o que, então, depois? Ele pegou essas plantas e cruzou elas entre elas. Então, F1 com F1. E desse cruzamento, ele obteve o quê? Ele obteve 75% de plantas altas e obteve 25% de plantas anãs. E ele ficou pensando, mas que modelo eu poderia usar para explicar esse tipo de situação, né? Então, o que o Mendel foi pensando? Vamos voltar aqui em cima na questão do primeiro cruzamento, né? Que é a geração parental. Eu vou escrever P aqui para vocês verem, ó. A planta alta com a anã, eles cruzaram. E todos os descendentes foram altas. Resumindo, ele determinou que a planta alta, né, teria algum fator dominante. E aí ele chamou, né, nas simulações matemáticas dele, ele chamou de letra A maiúscula. Então, né, possui então uma letra maiúscula, aí um fator dominante. Hoje a gente sabe que esse fator são os genes. E a planta anã, ele determinou que possui um fator que era um fator dominado, que ele chamou de recessivo. Então, ele chamou de azinho. Então, eu vou ter uma planta com azão e a outra com azinho. E aí, da união, né, dos dois fatores, a gente tem a geração F1 de altas, né, com a situação de ter os fatores aí, azão e azinho, como eu escrevi para vocês aqui embaixo. Vamos pensar, se a geração filha possui 2 fatores, a geração parental também deve possuir. Só que como eram linhagens puras, né? Então veja só, as plantas altas aqui, na linhagem parental, são puras. Então, certamente, elas teriam um outro azão também. Então, azão, para representar uma linhagem pura com fator dominante. E a planta anã, então a gente vai ter um azinho aqui, possivelmente veio um outro azinho, visto que é uma linhagem pura. Então a gente teve esse cruzamento aí, que acontece esse processo.
Aí vamos pensar agora na linhagem F1. Ele cruzou plantas F1 com outras F1, né? Quer dizer, ele cruzou plantas que eram azão-azinho com outras plantas que eram azão-azinho. Então vejam só, eu vou ter aqui o azão-azinho cruzando com outro azão-azinho. E aí o Mendel pensou, bom, eu tenho esses fatores, né? Vem do pai, mãe, de pai e mãe que planta não é bem assim que funciona, né? Mas vamos pensar como se fosse pai e mãe, tá? Então o azão sempre vem de um pai e o azinho da mãe, ou vice-versa, um fator de cada. Então ele pensou, vamos separar aqui então, na linha dessa aqui, ó, vou separar o azão do azinho, né? Colocar um embaixo do outro. Vamos separar para quê? Para ver as possibilidades matemáticas que eu tenho de, né, surgirem seres diferentes. Então, esse aqui, ó, reforçando, o azão e o azinho, coloca um embaixo do outro. E esse outro aqui, ó, que também é azão-azinho, ele separou, mas de uma forma lateral, ó. Então, eu vou ter aqui esse primeiro aqui, e esse segundo aqui, ó, a separação desse. E aí, ele formou uma tabela. Então, uma tabela que a gente vai desenhar aqui, separando todas as colunas e linhas, né? Vou pintar aqui o primeiro quadradinho, não é utilizado. E aí o Mendel foi juntando. Então ele foi juntando, ó, o lateral com o de cima. Então ele originou aqui azão, azão. Nesse quadradinho, no segundo aqui do lado, ó, o azão, ele se juntou com o de cima, que é azinho, ó. Então eu vou ter um azão, azinho. Embaixo, ó, eu vou ter um azinho ligado com o de cima. De cima vem sempre um azão. Então eu vou ter azinho, azão. E no último quadradinho é uma ligação lateral do azinho com o de cima, azinho. Então eu vou ter aí a última possibilidade, tá? Vamos pegar esses quadradinhos agora, vamos separar eles em 4 partes diferentes, ó. Então vejam só, eu vou separar aqui, ó, o azão, azão, que é o primeiro, azão, azinho, que é o segundo, azinho, azão, terceiro, azinho, azinho é o quarto. Vamos pensar, esse azão, azão aqui é uma planta anã ou uma planta alta? Se nós observarmos lá em cima, né, vamos observar aqui, ó, que o azão, ele determina a planta alta, né? Então, essa planta aqui é alta. A segunda aqui, ó, o azão, ele domina o azinho. Então, fator dominante, a planta continua sendo alta, né? Então, a planta alta. O terceiro aqui, ó, é um azinho, azão. Ah, apareceu azinho, não tem problema. Apareceu azão depois, esse azão domina, é um fator dominante, então a planta também vai ser alta. E o último fator aqui, que é o fator azinho, azinho, como não tem azão, então a planta com certeza vai ter a outra característica, que é anã. Tá? Como transformar isso para porcentagem? Vamos pensar que essas possibilidades são as 4 possíveis, não tem outra, né? Então, eu vou dizer que essas possibilidades aqui constituem 100% das possibilidades. 100% eu vou dividir em 4 partes. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4. São 4 partes. 100 divide por 4, cada item desse corresponde a 25%. Então, eu vou ter aqui 25%, 25%, 25% e o último 25%. Tá? Vamos pensar na somatória de plantas altas, tá, gente? Ó, então, eu vou somar, ó, 25 com 25 com 25. Eu vou ter, então, 75% de plantas altas. E vou ter somente 25% de plantas anãs. Vejam, este resultado aqui, ele está de acordo com o resultado experimental que ele obteve, né? Fazendo lá no dia a dia. Então, o que aconteceu? Ele percebeu que esse modelo matemático criado, ele vem de encontro com o dado experimental que ele teve, né? Então, a gente tem a explicação, até a primeira lei de Mendel em cima disso, tá? É uma lei da segregação independente, quer dizer, os genes, no momento da formação dos descendentes, eles se separam, né, nos gametas, como eu já havia comentado com você na outra aula, nós comentamos já da questão dos cromossomos, que nós temos 46 cromossomos, que vão 23 para um óvulo, 23 para o outro, funciona aqui da mesma forma, tá? E aí, lógico, na época o Mendel não tinha essa noção, mas hoje ele tem, hoje nós temos, né? A questão do azão e do azinho. Quer dizer o que isso? O azão nada mais é do que uma sequência
né, genética, um código que me dá uma característica. O Azinho é uma outra sequência. E vejam, são duas letrinhas no caso aqui. É um parzinho. Por quê? Um vem do cromossomo da mãe e o outro do pai. Então, vejam só, eu estou aqui montando as aulas de maneira progressiva para que vocês entendam direitinho como é que o Mendel chegou naquela época que ele falava fatores e hoje nós temos genes, tá? E aí nós temos alguns conceitos importantes, né? Então, nós temos aqui os conceitos, né? Vamos aproveitar aqui, vou fazer embaixo, vocês vão acompanhando, ó. O azão e o azinho, indivíduos com essas características, e aqui eu vou pontuar o nome dessas letras, são genótipo, tá? Você vê que genótipo? Então, genótipo é o conjunto de fatores, de genes, né? E determinando uma característica. Quando o genótipo possui fatores idênticos, então eu tenho indivíduos que eu chamo de homozigotos. No entanto, se eu tiver genótipos, né, com a característica azão-azinho, por exemplo, quer dizer, com fatores diferentes, então aqui eu tenho um indivíduo que é chamado de heterozigoto. Tá? Isso vai aparecer muito na nomenclatura de genética, biologia, tá? E são nomes importantes. O genótipo, então, é o conjunto de fatores que me dá uma característica, e a característica em si eu chamo de fenótipo. Então, por exemplo, quando você fala que o azão-azinho, o genótipo é azão-azinho, qual é o fenótipo do azão-azinho? O fenótipo é uma planta alta. Tudo bem, gente? Então, são nomes aí que nós temos na genética, tá bom? Então, vejam, em cima de tudo isso aqui, eu preferi montar o passo a passo com vocês, como se fosse na lousa, porque fica mais fácil de entender. É legal que vocês vão vendo o vídeo e copiando no caderno, para entender isso daqui direitinho, tá? Eu vou deixar a atividade para vocês aqui no link, no vídeo. Vocês vão clicar nesse link e vai para um formulário Google. Vocês vão responder isso online. Eu acho mais fácil de trabalhar online, né? Eu vi que alguns alunos estão com dificuldade de bater foto do caderno e mandar. Então, eu vou fazer um link aqui, vou deixar no vídeo, para vocês clicarem, para ir para o formulário Google, responder. E essa resposta vai para mim já. Eu vou dar uma olhadinha se vocês responderam direito, se erraram. E aí depois eu faço a devolutiva, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Estou à disposição para tirar dúvida de vocês, tá bom? Até a próxima.